No react de hoje, vamos reagir ao canal Vectro. Como São Tomás de Aquino desmascarou o Islã, usando o Corão, palavra de Maomé, né? Enfim, vamos ver que já começa o título errado, né? Palavras de Maomé, na verdade são palavras de Deus, mas tudo bem, vamos aqui respeitar a visão do cara. Vamos lá. No cenário global, o cristianismo e o islamismo se destacam como as duas religiões dominantes. Do lado cristão, São Tomás de Aquino, conhecido como Doutor Angélico da Igreja, em sua obra Suma contra os Gentios, refuta as heresias ensinadas por Maomé, o profeta mais importante do Islã. Aquino inicia sua análise afirmando: ele, Maomé, seduziu os povos com promessas referentes aos desejos carnais, excitados que são pela concupiscência. Segundo Aquino, Maomé atraiu seguidores Já tá errado aí, né? Mas, enfim. ao prometer prazeres sensíveis, alinhando suas doutrinas aos impulsos naturais da carne. Ele argumenta que a religião islâmica tornou-se atraente ao incorporar permissões que suavizam as restrições morais comuns em outras tradições. Aquino aponta que Mas como o quê? O que seria? Porque eu acho que ele tá falando sobre azures no céu, né? Seria equivalente a isso. Mas, cara, até ali tudo bem, porque se você parar pra analisar, porque a condenação ao inferno seria uma condenação de carne, e o céu não seria você ser livre, pra você fazer o que você gosta, já que a relação entre dois adultos não é um pecado. Eu não entendo essa visão do pessoal de querer banalizar. E, geralmente, a pessoa que banaliza isso é a gente que assiste conteúdo adulto escondido. Então, isso aí já começa daí, tá ligado? Não tô dizendo que no caso que era o Tomás de Aquino, né? Mas é uma visão muito rasa, assim, tipo, até porque um muçulmano como ele não fica pensando nisso. Assim, não pensa, cara, ele pensa em cumprir as responsabilidades da fé, como rezar, essas coisas, né? Essas coisas aí, tipo assim, ah, beleza, primeira vista o cara vai ver, ah, é bacana tal, mas isso daí não é princípio, não. E outra coisa, ele fala como se fosse palavras de Mohammed, né? Na verdade é uma revelação. Você pode discordar de ser uma revelação divina, coisa que assim, eu acho que é o livro mais bem fundado da humanidade de todos os tempos, né? O Corão, depois que eu li. Eu falo porque eu li completo, né? Tem gente que critica e nem leu. Mas eu acredito que assim, é um livro que não tem falha, não tem erro, e acredito que é um céu que faz mais sentido do que o céu cristão, né? Que diz que no céu cristão você vai ficar lá rezando, adorando a Deus, sendo que isso aí não será uma recompensa em si, porque no Islã fala que você vai falar diretamente com Deus, então vai ser um laço mais de amizade. E você vai ter sua vida, você vai ter sua casa, você vai ter sua estrutura, os prazeres. Porque, prazeres carnais, porque na nossa visão, a reencarnação vai ser com carne mesmo, entendeu? A ida pro céu é em carne. Então, Deus cria pra gente um mundo de carne, porque é a única realidade que a gente conhece, entendeu? A realidade que a gente conhece aqui da Terra. Então, nossa perspectiva, o que é céu para você? Para mim, céu é estar eu, minha mãe, meu pai, meus amigos. Isso é uma realidade carnal, isso é errado? Não. Agora vocês focam na relação sexual como se fosse, meu Deus, que monstruosidade, sabe? Sendo que qualquer cara que pudesse. Então quer dizer o quê? Que o rei Salomão era um pecador? Não, então, sabe, não faz muito sentido isso aí. Não faz. Maomé formulou mandamentos que legitimavam certos prazeres, facilitando sua aceitação entre aqueles inclinados às paixões carnais. Um exemplo disso pode ser encontrado no Alcorão, na Surata 4:24. Também vos está vedado desposar as mulheres casadas, salvo as que tendes à mão. Tal é a lei que Alá vos impõe. Porém, fora do mencionado, está-vos permitido procurar, munido de vossos bens, esposas castas e não licenciosas. Esta passagem faz referências às prisioneiras de guerra escravas, permitido que fossem tomadas como concubinas. Aquino interpreta isso como um exemplo. Vamos lá, primeira coisa, o profeta Muhammad acabou com a escravidão dentro do contexto dele. O Bilal foi o primeiro escravo, né, que foi libertado, a que se sabe. E é ele que faz o azan, né, a chamada para oração, que é Allahu Akbar, Allahu Akbar. E o pessoal, eles falam isso porque assim, era outro contexto também, né? Era outro contexto. Era quando chega a falar da idade da mulher dele. O pessoal é muito, sim, eles criticam Mohammed, mas os caras que vêm antes deles não tem nenhuma crítica, né? Não tem nenhuma crítica, por exemplo, quando na Bíblia fala que Jesus disse que o escravo ele não pode ir contra o que o chefe falou, né? E eu gosto de Jesus, ele tá no Islã, só que tipo assim, o pessoal foca uma crítica diretamente a Mohammed, mas tudo que ele fez, os outros fizeram. Os outros fizeram, só que ele se foca nisso. Beleza, São Tomás de Aquino, ele faz essa crítica. Olha o histórico da Igreja Católica também. Então, assim, não tem fundamento. E onde eles querem botar fundamento são coisas que eles fazem de forma hipócrita, né? Então, Exemplo de como Maomé teria acomodado os desejos humanos ao legislar. Ele conclui: formulou também preceitos conforme aquelas promessas, relaxando desse modo as rédeas que seguram os desejos da carne. Tomás de Aquino
Nada a ver, nada a ver. Isso aí do cara ter muitas era melhor para elas, porque na verdade a mulher não trabalhava. Quando nasceu uma mulher naquela região ali saudita, ela era morta, né, pelos pais, era enterrada viva. Então ele foi que deu o primeiro direito. Ele não, a lei de Deus, né? Tudo que ele fez foi mandado por Deus. Ele deu o direito das mulheres não morrer, né? Deus já começa daí. Ele foi o cara, Deus, no caso Deus, né? Usou ele para dar direito às mulheres terem herança, que era metade da herança do homem. Por que a metade? Porque era o homem que tinha a responsabilidade da casa. Então, o dinheiro dela era para ela gastar com qualquer besteira. O dinheiro do homem era para o homem ter as responsabilidades de financiar ela. Então, todo jeito voltava-se para ela. Então, assim, esse negócio da carne e tudo, mano, não é assim. Pelo contrário, pega, por exemplo, o casamento islâmico, que o cara não pode nem ter namoro, entendeu? Isso é da carne, isso aí, então, assim, não tem muito fundamentos que esse cara falou, não se baseia de forma material e nem teológica. Também critica a fusão entre verdades e fábulas nas doutrinas de Maomé. Ele menciona a Surata 5:110, que descreve feitos miraculosos de Jesus. Então Deus dirá: ó Jesus, filho de Maria, recordate de minhas mercês para contigo e para com tua mãe, de quando te fortaleci com o espírito da santidade, de quando falava aos homens tanto na infância como na maturidade, de quando te ensinei o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho, de quando com meu beneplácito plasmaste de barro algo semelhante a um pássaro, e alentando-o, eis que se transformou com o meu beneplácito em um pássaro vivente, de quando com o meu beneplácito curaste o cego da nascença e o leproso, de quando com o meu beneplácito ressuscitaste os mortos, de quando contive os israelitas, pois quando lhes apresentastes a evidência, os incrédulos dentre eles disseram: isto não é mais do que pura magia. Aqui no Sim, de fato ele fez os milagres dos pássaros, inclusive o documento, o papel mais antigo que é falado sobre a infância de Jesus é um documento corânico. Não é um documento cristão, bíblico, né? Ou de outra coisa. É um documento corânico, um papel que foi achado que fala que ele era uma criança, que ele já tinha uma consciência e fala até que ele era um pouco traquino também, como qualquer outra criança, porque não se vende a imagem de um Deus, né, no Islã. Se vende a imagem de um profeta. Então, e daí, tá ligado? Até agora não. Observa que essa narrativa se assemelha àquela encontrada no Evangelho da Infância de Tomé, um texto apócrifo não reconhecido como histórico pelas principais tradições cristãs. Só que o pessoal não conhecia, tá? O profeta Muhammad não conhecia nem a Bíblia e nem conhecia a Torá. Muito menos Tomé, né? Essa história de Tomé. Nem eu não conheço. Imagina o cara naquela época que não tinha internet. Desse modo, ele argumenta que o Alcorão incorporou um relato lendário e o apresentou como verdade revelada, misturando elementos fabulosos com aspectos. A propósito, o profeta Muhammad ele é o cara mais biografado do mundo. É o cara que se tem mais história da vida dele comprovada. Então, se isso fosse verdade, já seria, tipo assim, já teria, o pessoal já tinha mostrado já. Isso é só um boato que esse youtuber tá falando. Autênticos da fé. Tomás de Aquino argumenta que os primeiros seguidores de Maomé não eram homens de grande sabedoria ou conhecimento teológico, sim povos tribais, em grande parte alheios às escrituras antigas. Ele afirma que Maomé, valendo-se da força militar, impôs sua religião. Isso fica evidenciado por passagens como a Surata 9:29, que diz: combatei aqueles que não creem em Alá e no dia do juízo final, nem se abstendo que Alá e seu mensageiro proibiram, e nem professaram a verdadeira religião daqueles que receberam o livro, até que paguem de bom grado a jizya e se sintam submissos. Além disso, a Surata 2:216 reforça a obrigação de lutar. O combate é prescrito a vós como um dever. Embora o repugnais, quiçá repugnais algo que vos seja melhor. Quiçá gostais de algo que seja pior. Deus sabe disso, vós não sabeis. Tomás de Aquino faz uma observação direta. Vamos lá, toda religião, vou usar religiões abraâmicas, teve o combate. Vamos usar, por exemplo, Abraão. Primeira coisa que ele teve, o combate ele pode ser visto de várias formas. O Abraão ele teve que sair da própria família, né, do berço da própria família, teve que ir para outra região, né? A gente pega Moisés, isso aí já é um tipo de combate, né? Que ele foi pelos valores de Deus. Ah, mas ele foi contra os pais, assim como na Bíblia diz que Jesus falou, não vim para botar pai contra filho, filho contra pai, porque para prevalecer a verdade. Ele usa outras palavras, mas é o mesmo contexto. Moisés também teve o combate. Moisés também fez a jihad, né? A jihad, porque quando ele desceu do morro e o pessoal estava adorando as imagens lá do bezerro, ele mandou matar 3.000 e falou: se você é comigo, porque você está comigo, você está com Deus. Ou você é com eles. Aí eles entraram nas casas e mataram 3.000 pessoas. Isso está na Bíblia, não está no Alcorão. Então, assim, se você vai criticar o combate, sendo que o combate não está dizendo especificamente faça isso ou faça aquilo, vamos citar também uma tradição que está na Bíblia. Então as pessoas elas não conseguem compreender que o Islã é a continuação das tradições primárias, entendeu? Ele não é inovação, é a continuação das tradições primárias através de revelação. Para mim, acredito, é muito mais material acreditar na palavra de Deus
via Mohammed do que de outro, porque ele é o mais material, é o que tem mais papéis, o que tem mais testemunhas, entendeu? Isso é uma questão de lógica também. Moisés, eu acredito em Moisés, mas não existe nem nada que comprove arqueologicamente que Moisés existiu, assim como Abraão. Isso faz eu duvidar de Abraão, de Moisés? Não. Mas não existe materialmente uma forma de eu acreditar nele. Isso é fato. Então a gente também tem que dizer que mostrar que religião também ela é uma forma de ciência, quando você vai falando o que é real, o que não é tal. Assim como o pessoal há muito tempo duvidou que Jesus existiu, e de fato se provou que ele existiu, através da materialidade, de relatos, entendeu? Mas não existe nenhum corpo. Claro, porque ele foi pro céu, né, gênio? Então não teria como ter um corpo para provar. Porque se tivesse, já mostraria que a história seria falsa. Então, o pessoal faz muito samba lelei, né? Ideológico, religioso e de tradição. Mas aí em 2 palitos o cara quebra. E contundente. Nenhuma profecia do Antigo ou Novo Testamento antecipa a chegada de Maomé. Pelo contrário, Na verdade, Jesus fala na Bíblia, né, que o Consolador viria, né? Então seria uma forma também de falar. E as citações que já vi um judeu falando, não vou lembrar agora, mas eu vi no Instagram um sábio judeu, ele falando de algumas citações do Velho Testamento, de Moisés, que eles acreditam, né? Ele e a galera da vertente dele, que seria Mohammed, né? No caso, então, há muitas pessoas você não vê, tipo, um muçulmano virando um judeu, mas você vê um judeu virando um muçulmano, porque é o mais próximo da fé dele e ainda continua o monoteísmo. Então, assim, é uma falácia também que o cara quebra em 2 palitos. ele teria corrompido as verdades reveladas anteriormente, misturando-as com fábulas e invenções próprias. O Islã, por sua vez, ensina que a Bíblia foi corrompida ao longo do tempo, mas de maneira contraditória, muitos muçulmanos ainda recorrem a trechos bíblicos para tentar provar que Maomé foi predito. Aqui não observa. Só que aqui tá. Qual é a base? A base é o Corão. Então, igual eu fiz aqui, eu citei vários trechos, mas porque a base é o Corão. Tudo que não é corânico tá errado. Por quê? Me explica aí também, porque que houve um pacto entre os judeus e outras pessoas da região deles na época do Pentateuco, e no Gênesis tá 2 deuses, tá o El, como já citei em outro vídeo, e tá Jeová, sendo que El é um deus de outra tradição lá que eles acreditavam, que é por isso que tem o nome Israel, que é por causa desse Deus El. E quando está em hebraico, está dizendo que o Deus que criou o mundo é o Deus El. E depois fala em Jeová depois. Então como é que você explica isso? Então será que eles não misturaram mesmo? Se já tem prova material contra isso? Afirmando isso? Então tem muita questão da materialidade. O pessoal não se toca. Que, não sei o que, você está fazendo bololo, beleza, mas me mostra a tua materialidade. Eu estou mostrando aqui o vídeo todo. Agora falta a sua parte. Observa com clareza que essa abordagem é um exemplo de manipulação intelectual. Maomé proibiu seus seguidores de lerem os textos antigos, para evitar que descobrissem as falsificações de suas doutrinas. Aqui não aponta que Maomé proibiu seus seguidores. Como é que ele proibiu se não tem isso aí em lugar nenhum que ele proibiu? Na verdade, ele manteve a relação muito boa com os cristãos da época. Não existe isso aí em lugar nenhum. De ler as escrituras antigas, talvez porque, ao confrontar o que realmente está escrito, pudessem descobrir as falácias e distorções que sustentam suas doutrinas. Portanto, segundo Aquino, a crença nos ensinamentos de Maomé não é sustentada por revelações genuínas, mas por distorções e manipulações. A base do Islã, nesse sentido, é erguida sobre um erro colossal e enganosas tentativas de forjar uma continuidade com a tradição bíblica. E agora, deixo-vos uma reflexão. Se Maomé realmente trouxe uma revelação divina, como pode ser que ele precise depender da Bíblia, que segundo sua própria doutrina está corrompida? Se o Alcorão é a verdade final, suprema... Cara, mas não depende da Bíblia. Não depende, entendeu? Que o povo tem uma confusão tão complicada que é o monoteísmo. Cara, não é trindade, é monoteísmo. O que fala sobre o monoteísmo? Na tradição do Pentateuco. Isso. Logo, então no Novo Testamento tem que ser monoteísta. Porque na Bíblia fala que Deus não muda, que Deus é um só. Entendeu? Que não há contradições quanto a Deus. Por exemplo, o pessoal quer falar que Deus se arrependeu de criar a criação. Cara, isso aí não faz sentido. Deus se arrepender de criar o ser humano. Claro, os caras podem ter colocado isso ali como uma alegoria, mas não faz sentido. Então é monoteísmo na Torá, monoteísmo no Novo Testamento e monoteísmo no Corão. Simples assim. É que o pessoal não tem um conhecimento religioso, escuta qualquer pessoa que fala em qualquer esquina, né, que não estuda, que não vai buscar materialidade, questões arqueológicas, aí fica nisso aí, dá nisso. Como se justifica o fato de que... Lembrando, eu respeito o cara que ele estuda e ele tem a fé dele. Mas o cara que não estuda a fé dele, escuta qualquer um e faz um vídeo, por exemplo, como esse, que o cara, tipo assim, foi igual outro vídeo. Eu pensei que o cara ia vir com informação que ia me quebrar. Você falou, caraca, esse cara vai me quebrar no argumento. Mas uma coisa que sempre, mano, isso é tão lógico, entendeu? É porque o cara vê muito de fora,
né? E eu, por já ter sido cristão, já ter sido de outras religiões, eu consigo ver a imagem de fora e a imagem de dentro como um religioso atual, uma pessoa que estuda. Então eu consigo compreender o que ele está falando, mas consigo ver como é tão falho como eu já fui também, quando eu tinha 14 anos, postava coisa do tipo assim no Facebook. Então você vê a falha que é tão simples, mas quando o cara está tão fechado na bolha, me diz aí, porque que quando teve aquela situação dos aviões, que eu não posso citar aqui, nos Estados Unidos, por que mais pessoas se converteram ao Islã? Porque o pessoal estava louco? Por que não foi proibido nos Estados Unidos? Se era uma coisa tão errada? Porque o pessoal tinha uma interpretação errada igual você. Então, a partir dessa, quando eles conhecem a verdade, é que, pô, mano, tem nada a ver com o que eu pensava, velho. É outra coisa. Então, por isso que tem. Por isso que tá crescendo. Porque tem esse agregado de pessoas no movimento, entendeu? Seus seguidores e os seguidores de Maomé ainda busquem em textos que ele mesmo declarou falsificado a confirmação de suas alegações. Não é contraditório que a verdade tão absoluta e definitiva precise constantemente de validação das palavras que, segundo a narrativa islâmica, foram corrompidas? Ao proibir a leitura das escrituras antigas, Maomé não faz mais do que assegurar que seu... Não tem proibição, cara. Não tem proibição. Não tem proibição. Deixa eu dizer, não tem proibição. Hoje em dia qualquer pessoa pega uma coisa e lê na internet. Ah, mas na época... Sim, cara, na época eles conviveram, então eles discutiram a respeito com pessoas. Eles discutiram. Eles, muitas vezes, quando os judeus queriam tirar a vida, vou usar essa palavra aqui porque todo mundo derrubar, tirar a vida dos muçulmanos, que a judeu fosse cristão. Você acha que esses caras não discutiram, não falaram sobre religião? Não houve, entendeu? Não houve. Então, assim, não tem, cara, não tem como não. É uma coisa que não se sustenta, assim, não tem base material. Seus seguidores... Tô parecendo até comunista agora com esse negócio de base material, que é comunista que fala isso, né? Preso do materialismo. Tô parecendo eles agora. nunca pudessem comparar o que lhes era ensinado com o que realmente estava escrito. Talvez a verdade que o Islã tanto busca esconder seja bem mais clara do que imaginam. E o que está sendo defendido não é um legado de revelações divinas, mas uma manipulação feita para servir a um propósito muito maior. Ah, nossa, deve ter aquele negocinho das meninas de menor, né? Aquela mesma besteira. Nossa, cara, assim é. Na moral, eu tenho pena, mano. O cara desse daqui vai pro céu, não, velho. Não vai pro céu, não. O cara que faz. Mas tá bom. Acho que sabe. Vamos ver quem paga pra ver no final das contas, né? Mas assim, é um vídeo que claramente você consegue refutar em 2 palitos. Mas é isso, pessoal. O React foi esse. Eu pensei que seria um desafio maior, né? O vídeo já tem 28 mil visualizações. É o tipo de conteúdo que o pessoal gosta de ver, né? Fico imaginando se um dia meu canal crescer, como é que vai ser chegando nesses caras aqui. Mas enfim, aí, se você curtiu, você compartilha, você comenta, manda pra galera aí, porque eu tenho certeza que um dia esses vídeos vão chegar aí um cara grande que vai reagir ou vai, sei lá, fazer alguma coisa. Mas vamos ver, né? É só engraçado, né? Porque assim, a ignorância, né? A ignorância do cara. Mas enfim, né? Depois quer respeito pela própria religião.